Vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, se você pegou especificamente esse ponto, porque esse tema aqui, altamente caível em prova. Se você quiser fazer o teu curso de formação para advogado, para melhorar a tua estrutura com relação à advocacia, tem que dominar isso muito bem. Tá? Isso faz parte do cotidiano do advogado, do promotor, do juiz, do delegado de polícia, do cara que quer efetivamente passar no concurso público, que é o critério de competência criminal. Tá? Começo a partir do artigo 69 lá do Código de Processo Penal. Competência criminal. Mas primeiro devemos entender isso aqui. O que é competência criminal? Não é verdade? A verdade é que quando um Estado se desenvolve, né, na verdade existem autores que falam que o século XIX houve preponderância do poder legislativo, não é isso? Onde os Estados se organizaram observância do princípio da legalidade, né? Então a preponderância ao poder legislativo. No século XX foi preponderância do poder executivo, onde ele administrava, fazia gestão dos interesses públicos embasado na lei. E há quem sustente que o século XXI realmente vai ser do poder judiciário. Século XIX, legislativo. Século XX, executivo. Século XXI, poder judiciário. Isso é só uma conversa. Para que a gente possa entender o seguinte. Que na sociedade existem interesses infinitos. Os interesses são infinitos. Você tem interesses diversos. Porém, os bens aferíveis economicamente, eles são escassos. Então eu tenho interesses infinitos e bens finitos. Diante desse contexto lógico, pode surgir o quê? Um conflito de interesses diante do mesmo bem. Se você tem interesses infinitos e bens finitos, sobre o mesmo bem pode surgir mais de um interesse. Me parece evidente. Não é verdade? Por que eu estou falando isso? Eu estou te falando porque surge nessa hipótese, quando há um conflito de interesse sobre o mesmo bem, uma lide. Vai surgir lide quando esse conflito for resistido. Quando você achar que você tem interesse sobre aquele bem e eu resistir sobre esse interesse, surge uma lide. Um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. E eu quero que você entenda que em estados pouco desenvolvidos ou não desenvolvidos, eu poderia fazer o quê? Quando havendo esse conflito de interesse, soluciono na mão, soluciono embasado no mais forte. Quem for mais forte, resolve o problema. Se nós não fôssemos organizados, muito simples. Se você achar que uma coisa lhe pertence, eu também achar, a gente resolve da melhor forma possível. É porrada e ponto final. O mais forte resolve, pega o bem e vai para casa. É óbvio que essa situação de autotutela, de tutela pelos próprios interesses, pelos próprios meios, está ultrapassado. Por isso que houve a criação de um Estado. O Estado juiz, onde se todo o poder emana do povo, quem investe o estado de poder é o povo, mas ele se resguarda de garantias. Quais são as garantias? Estão no artigo 5º da Constituição. Então você agora compreende, André, se todo o poder emana do povo, se eu vivo num Estado democrático, demos povocracia, governo, todo o poder emana do povo. Então quem investiu o Estado de poder? O povo. Mas eu me resguardei de garantias? Claro, as suas garantias estão no artigo 5º. Você é presumido inocente, tem que ter contraditório, ampla defesa, não são admissíveis as provas ilícitas no processo. Você é presumido inocente com regra de tratamento, regra de garantia e regra de julgamento. Na dúvida, não posso invadir a sua casa. Não é verdade? É garantido o sigilo das suas comunicações. Não é verdade? É garantido de intimidade, imagem, preservação. Ninguém será preso depois da decisão da autoridade judiciária. Então tem várias garantias definidas no artigo 5º. Uma delas é a solução do Estado juiz no exercício da jurisdição, que eu vou conversar com vocês. O que é a jurisdição? Jurisdicção, dizer o direito. É um dever-poder que o Estado tem de dizer o direito. Então você já começa a entender o seguinte, André, para entender a competência.
André, se eu tenho um Estado organizado, como é que nós nos estruturamos através das leis? Olha, as leis e a lei maior, a Constituição, falou o seguinte: existe um Estado juiz com dever poder do exercício da jurisdição. Eu vou conversar com você o que é isso, quais são as suas características, não é isso? Você sabe que vai ter aderência, inerte, substitutivo, indeclinabilidade, inderrogabilidade, é um montão de coisa para a gente conversar. O que me importa é, foi ultrapassado a autotutela. E André, existem resquícios de autotutela? Sim. Então hoje você sabe muito bem, se houver um conflito na sociedade, a pessoa deve buscar um Estado juiz para solucionar isso. Se eu aluguei um imóvel para você e você não pagou, eu adoraria te tirar na base da porrada, mas eu não posso. Porque nós celebramos um contrato e o contrato tem que ser respeitado. Então tem que pegar esse contrato e executar em juízo. Vou conversar com vocês se existe lide no processo penal. Já conversei com vocês, inclusive, na parte de princípios, que eu sei que existe um Estado juiz, onde o juiz ele é imparcial, mas eu tenho a acusação e eu tenho uma defesa. A acusação, né, já estudou comigo, sendo uma ação penal de natureza de iniciativa pública, eu tenho o Ministério Público. E a defesa, eu tenho a figura do réu com o seu advogado. Por que você está falando isso? Você estudou comigo que o Ministério Público é órgão custos e iuris. Ele é fiscal do direito. Se ele é fiscal do direito, ele é um promotor de justiça, ele promove justiça. Se ele promove justiça, ele pode efetivamente pedir a absolvição do réu. Haja vista que ele é promotor de justiça. Se ele entender que a decisão justa é o pedido de absolvição, ele pode fazê-lo. Aí você pergunta, André, se você está me falando que a lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, quando é que surge lide? Quando eu quero uma coisa, você quer outra e um resiste ao outro. Então a pergunta é, a lide é um elemento essencial do processo penal ou é um elemento acidental? Vocês estão me entendendo? Então eu afirmo para os senhores que a lide nada mais é do que um elemento acidental no processo penal, porque o órgão acusatório é o Ministério Público e o Ministério Público promove a justiça e eventualmente ele pode pedir a absolvição do réu. Pedindo a absolvição do réu não vai haver conflito de interesses. Por quê? Porque uma parte quer absolvição e a outra também. Por isso que quando conceituamos jurisdição, que eu vou conversar com vocês, existem duas grandes correntes. Uma corrente ela fala o seguinte, e o que seria então a jurisdição? Jurisdicção. Para uns autores, olha, a jurisdicção seria um dever-poder que o Estado tem. Então, gente, podemos perceber o seguinte, que existe uma forma de solucionar os conflitos que existem em sociedade, que é o chamado Estado juiz. Perfeito. Mas, André, ainda temos a possibilidade de autotutela, onde nós mesmos podemos solucionar os nossos problemas em sociedade? Sim. Inclusive, a autotutela, não sendo nos casos permitidos na lei, é crime. Olha o artigo 345 do Código Penal, que fala do exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer uma pretensão, embora legítima, barra. Então, ainda que você tenha legitimidade para exercer a sua pretensão, ainda que o cara te deva dinheiro, ainda que o locatário não queira sair do imóvel, mesmo sem pagar, você não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Você tem que procurar o Estado juiz, salvo quando a lei permite. Então, existem hipóteses que a lei permite? Sim. Detenção de 15 dias a um mês, além da pena correspondente à violência. Então, se você tem um locatário que não paga o aluguel e não sai do imóvel, você não, mesmo sendo uma pretensão legítima, a casa é minha, pô, ele não paga e fala para você ainda na tua cara, não vou pagar. Você tem que procurar o Poder Judiciário, infelizmente, às vezes dá vontade de matar, não é isso? E se por acaso eu entrar lá, invadir e dar porrada nele, você não só vai estar cometendo um crime de exercício arbitrário das próprias razões, como também vai responder o seguinte, da violência que você praticou. Está claro? Se não é emprego de violência, ok. Mas, André, em que hipótese que a lei permite que você faça a autotutela? Um bom exemplo é a legítima defesa. Não é isso? Legítima defesa, o cara vem te agredir,
Não é isso? E eu, usando os meios moderados, disponíveis e necessários, eu vou repelir injusta agressão. Como também qualquer do povo pode prender alguém em flagrante delito. Então, quando eu falo de autotutela, você viu o cara estuprando uma criancinha, você mesmo pode prender o cara. Se o cara vier te agredir, eu mesmo posso repelir essa agressão utilizando os meios necessários. Está claro? Tranquilo? Eu também tenho a autocomposição. A autocomposição, gente, aí é uma questão interessante, que a Constituição falou isso. A própria Constituição falou o seguinte, olha, autotutela é você resolver o problema por você mesmo. Legal. Agora eu vou buscar também a autocomposição. O que é a autocomposição? Vou tentar um acordo entre vocês. Então vocês não vão fazer justiça com as próprias mãos. Vocês vão vir até a mim e eu, antes de um processo, eu vou tentar um acordo entre vocês. Então tem a autotutela que eu resolvo na hora. E a autocomposição, você busca o órgão jurisdicional ou extrajurisdicional, não é isso? Paralelo ao órgão jurisdicional e busca composição. Olha o que a Constituição falou. Criação dos juizados especiais criminais. A própria Constituição, no artigo 98, ela busca o consenso. Ela não quer impor uma pena a alguém. Tá claro? Juizados especiais, promovidos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais, infração de menor potencial ofensivo, mediante procedimento oral de turmas recursais. O que me interessa? O que me interessa é que eu tenho a autotutela, exemplo, legítima defesa e prisão em flagrante, e a autocomposição, que eu vou buscar o quê? A transação penal, a composição dos danos civis, a renúncia do meu direito de representação, porque houve um acordo ali. Está claro? Até aí, beleza. E agora a jurisdição. Então, André, como é que eu soluciono os conflitos relacionados em sociedade? Autocomposição, autotutela e a jurisdição. Jurisdicção. Dicção, fala. Dizer o direito. Então você já sabe que a jurisdição nada mais é do que o quê? Do que um dever, poder que o Estado tem de dizer o direito. Então já sabe o seguinte, André, quando eu falo de jurisdição, eu já estou na minha cabeça lá, todo poder emana do povo. O povo investiu o Estado de jurisdição, o Estado juiz. Também, no momento que eu dou o poder, eu me resguardo de garantias que estão lá no artigo 5º, que eu vi lá nas primeiras aulas. Mas o que é jurisdição? Tá claro? Para alguns autores, a jurisdição seria a aplicação da vontade concreta da lei. Então, na verdade, para alguns autores, a jurisdição seria o seguinte, André, quais são as duas características da lei? Cara, a lei é genérica e abstrata. André, o que é a generalidade e a abstração? Cara, ela é genérica porque ela vale para todos. Ela é abstrata porque ela vale para todos os fatos. Então eu falo para você que a lei é genérica e abstrata. André, a quem é aplicado o artigo 121 homicídio? Para todo mundo. Em que situação a pessoa responde por homicídio? Qualquer situação. Está claro? Então, para alguns autores, a jurisdição nada mais é do que pegar a lei que serve para todos e aplicar no caso concreto. Olha, meu querido, a lei fala abstratamente que o homicídio é de 6 a 20. No seu caso, por ter matado seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, pela sinuca, por uma partida de tênis, eu vou aplicar 8 anos, 3 meses e 15 dias. Estou aplicando no caso concreto. Está claro? Então, para alguns autores, a jurisdição nada mais é do que a aplicação da lei no caso concreto. Outros autores, não, André. Se eu tenho uma lide, se eu tenho um conflito em sociedade, a jurisdição nada mais é do que fazer uma composição dessa lide de forma justa. Para que serve a jurisdição? Para fazer uma justa composição da lide. Então, se o cara não pagou o aluguel, eu vou compor de uma forma justa. Se o cara matou o indivíduo, eu vou compor isso de uma forma justa. Se o cara roubou o veículo dele, eu vou compor de uma forma justa. Justa composição da lide. Está claro? Aí você pensa, caramba, André, mas você falou há pouco que a lide no processo penal, para alguns autores, seria o quê? Seria um elemento acidental e não um elemento essencial. Então me parece que isso aqui estaria um pouco manco.
Tem inclusive alguns autores que falam, olha que bacana, que a jurisdição nada mais é do que a aplicação da vontade concreta da lei com uma finalidade, com o fim de efetuar a justa composição da lide. Então você tem um conceito que para mim me parece o melhor. André, o que é jurisdição? Olha, jurisdição nada mais é do que um dever-poder, tá? Dever-poder. E aí, professor, por que você está invertendo aí? Todo mundo que eu escuto fala que é poder-dever. Tem gente que fala que tem que ser dever-poder, porque primeiro vem o dever, para depois o poder. Então, quando a população, o povo, investiu o estado de poder, eu, antes de dar poder, eu falei o seguinte: você tem um dever. Eu só vou te investir porque você tem um dever. Qual é o dever? De aplicar a lei no caso concreto, fazendo uma composição justa da lide. Então, meu dever poder de quê? Jurisdicção, dizer o direito. Então, você sabe o que é jurisdição. Tá claro? André, a jurisdição para mim é um dever poder que o Estado tem, é um dever que ele tem e um poder que foi dado por nós, de ele aplicar a lei no caso concreto, haja vista que a lei é genérica e abstrata, para fazer uma composição justa da lide. É isso. Beleza, meu amigo, gostei da definição, legal. Tá claro? Eu até que botei para você, escrevi, mas eu mesmo já tinha escrito já. Aplicação da lei no caso concreto, fazendo a justa composição da lide. O que me interessa é que isso é exercido precipuamente pelo Poder Judiciário. Precipuamente. Está claro? A função essencial do Poder Judiciário é o que, gente? É o exercício da jurisdição. Então, existem até autores que falam de uma forma interessante, quando ele coloca os três poderes, ele coloca aqui como poder legislativo, aqui no poder executivo e aqui o poder judiciário. Olha que interessante. André, como é que é a forma de atuação do poder executivo? Olha que legal. Olha, meu amigo, o poder executivo, ele tem que desempenhar as funções executivas dele, um presidente, um governador, um prefeito, eles têm que fazer a gestão do interesse público embasado nos parâmetros estabelecidos na lei. Então ele tem que agir dentro da lei. O nome disso é mérito administrativo? Beleza. Mas às vezes, professor, um tal de Sérgio Cabral, um tal de Pezão, eles extrapolam os limites da lei, certo ou errado? Certo. Então quem é que vai cortar esse excesso, inclusive prendendo? O Poder Judiciário. Maravilha? Então tu já tem uma noção dos poderes, ainda que simples, exercito uma noção entre os poderes. Então já sei o que é jurisdição, é a aplicação da lei. Se houver excesso, o Poder Judiciário corta o excesso, inclusive mandando prender, não é isso? Faz uma composição justa da lide, exercido principalmente pelo Poder Judiciário. E o que me interessa, como é que o juiz vai fazer a composição justa da lide? Primeira coisa que o juiz tem que fazer é tentar entrar na cabeça dos dois. É tentar se substituir as partes, ouvir os dois lados, contraditório, para fazer uma decisão justa. Então, quais são as características da jurisdição? Jurisdição, como é um dever-poder, ela é una. A sentença do juiz, ela adere a todo o território nacional. Uma sentença proferida por um juiz no Rio Grande do Sul, ela adere ao Brasil inteiro, inclusive valendo lá no Piauí. Ao território nacional, e é inerte. André, por que ela é inerte? Porque ela deve ser provocada. E como é que eu provoco isso? Através da demanda. André, o que é a demanda? A demanda é o impulso inicial para se exercer a jurisdição. Então, André, quais são as características da jurisdição? Cara, ela é una, é um poder só. É una, indivisível. Adere a todo o território nacional. O juiz, ao decidir, ele se substitui às partes. E, além de tudo, principalmente, ela é inerte. O juiz não pode desempenhar a jurisdição de ofício. Ela tem que ser provocada. E você sabe, se for um crime de ação penal pública, é provocada pelo Ministério Público. Se for um crime de ação penal privada, é provocada pela vítima, pelo lesado, pelo ofendido, ou seu representante legal, através de uma queixa-crime. Caramba, estou entendendo. Já sei os requisitos de uma queixa, aquela historinha toda que nós já conversamos para a ação penal. Então por isso que você falou
nas aulas anteriores que a ação penal se seria um direito que o Estado tem ou um dever-poder. Não é verdade? Realmente pelo princípio da obrigatoriedade ou da legalidade, eu não posso falar que a ação penal não é um direito, mas um dever-poder que o Estado tem. O Ministério Público tem o dever de oferecer denúncia quando há um crime. E eu, André, que tive meu carro quebrado, fui ofendido no Facebook. Você tem o direito disso. Haja vista que o seu direito foi lesado. Por isso eu conversei com vocês que a ação penal é um direito subjetivo, porque tem que haver lesão, ou a lei, ou um bem jurídico, ou a ambos. Tá entendendo, né? É só parar e voltar, né? Essa é a grande vantagem. Não é verdade? Mas quais são os princípios da jurisdição? Tá? Então, quando conversamos de jurisdição, eu quero que você entenda que, professor, não estou entendendo, você passou ali e aqui está escrito competência. André, o que é a competência? Tá? O que é interessante, que existem alguns autores que falam que competência seria a quantidade da jurisdição. Tem autores que falam, olha, na verdade a competência é uma quantidade da jurisdição. Então, óbvio que o juiz, a decisão dele vale no Brasil inteiro. Mas o juiz só tem competência para julgar os casos ocorridos no local onde ele exerce competência. Seria a quantidade da jurisdição. Odeio essa definição. Porque quando eu falo para vocês que é a quantidade da jurisdição, você vai perguntar o seguinte, e a unidade? Professor, dá para você estudar um pouquinho mais? Porque você fala princípio da unidade e fala que tem quantidade a jurisdição. Se tem quantidade, não tem unidade. Por isso que eu prefiro definir como competência, como um critério para fixar a jurisdição. Então existem critérios, então. Tá claro? Mas por que você está falando isso? Porque a própria Constituição ela falou o seguinte, o princípio do juiz natural. Então, quando falamos da jurisdição, eu tenho que começar a analisar os princípios relacionados com a jurisdição. Já sei que a jurisdição é dever poder que o Estado tem, aplicar a lei no caso concreto, fazer a justa composição da lide, ela adere a todo o território nacional, ela é una, ela é indivisível. O juiz aplica o caráter substitutivo, a jurisdição tem natureza declaratória, o juiz declara quem tem o direito. Estou aqui declarando, até porque a jurisdicção, se a dicção é fala, falar tem natureza declaratória. Ou se o cara tem tem problema na dicção, ele tem problema na fala. Se você tem problema na fala, ele tem que dizer. Então a jurisdição tem natureza declaratória. Então o juiz faz o quê? Declara quem tem direito. Mas por quê? Porque ele se substituiu às partes para ver quem tem razão. Ele aplica a lei no caso concreto, ele faz a justa composição da lide, a decisão dele adere a todo o território nacional e é um dever poder que eles têm de forma una, indivisível. Lindo isso, né? Imagina você na prova oral falando isso. O cara fica até metralhado. E o princípio do juiz natural? A Constituição falou o princípio do juiz natural. E você sabe perfeitamente qual é o oposto do juiz natural, que é o juízo de exceção. André, o que é um juiz natural? Não sei, mas não é de exceção. E o que é o juízo natural? Olha, em um Estado democrático de direito... Ah, professor, o que é Estado de direito? Fundamentado nas leis. Legalidade. E Estado democrático? Interesse público. Legitimidade. Quando você fala Estado de direito, você está falando do princípio da legalidade. Quando você fala de democracia, você está falando de legitimidade. Interesse público. Significa que a lei tem que visualizar o interesse público. Então, o que falou a Constituição? Olha, se nós vivemos num Estado embasado nas leis, onde visa o interesse público de fazer a justa composição da lide, é proibido, é vedada a utilização de tribunais de exceção. Não é possível eu criar uma corte para o julgamento de um determinado caso específico. Nem criar um tribunal para julgar fatos do passado. Olha que interessante. André, o que é um juiz ou tribunal de exceção? Juiz ou tribunal de exceção, cara, é quando o tribunal é criado para julgar um crime específico. Uma pessoa específica. Ou então um tribunal criado para julgar fatos passados. Se o tribunal foi criado hoje, ele vai julgar fatos que eles são posteriores. Está claro? Isso tem que estar muito firme na tua mente.
Ah, André, eu estou estudando direito constitucional e houve esse questionamento do Tribunal Penal Internacional. Foi criado em Haia, que o Brasil foi signatário do Estatuto de Roma. Não é isso? Não foi criado o Tribunal Penal Internacional, converso muito com vocês, até em direito penal também. E lá, não é isso? O Brasil é signatário, tem até alguns probleminhas, como por exemplo, no Brasil não se admite prisão de caráter perpétuo. No Estatuto de Roma aquilo é permitido. Como é que fica? Ah, por isso que o Brasil extraditou César Battisti. Lá ele está condenado a 2 prisões perpétuas. Por que o Brasil extraditou se ele não aceita essa prisão? Isso eu converso com vocês lá em direito penal. Por que eu estou falando isso? Eu estou te falando que não existe, houve esse questionamento se o Tribunal Penal Internacional criado julgou fatos anteriores, como por exemplo Saddam Hussein. Não importa, que o que importa é que o posto de juiz de exceção é juiz natural. Nesse sentido, surge o princípio do juiz natural, que veda a criação de tribunal de exceção, bem como determina que o juiz deve ser competente para julgar, ou seja, ele deve ter atribuição legal. Atribuição legal prévia. O juiz tem que estar previamente investido de jurisdição. Antes do quê? Antes do fato cometido. Então, se você cometeu um crime hoje, eu estou te falando que ontem já deve estar criado um tribunal para te julgar. Quando eu falo tribunal, segunda instância, juízo ou tribunal. Juízo, primeira instância, tribunal, segunda instância. Então significa dizer o seguinte, André, o que é o juiz natural? Juiz natural ou juízo natural é o oposto do tribunal de um juiz de exceção. O que é isso? É um tribunal criado, um juiz criado, que eu invisto ele de competência para julgar fatos anteriores a um fato determinado. Eu lembro que uma vez no clube um amigo meu falou, André, não seria mais interessante, haja vista que na Lava Jato tem o Lula, que se criasse um juiz... Você tá maluco? Tá dizendo então que o Lula é diferente dos demais, então? E nem poderia, a Constituição veda isso, mas aí... É isso, jogando tênis a gente fala rapidinho e pula fora, porque não tem nenhuma condição de compreender o que eu vou falar. Está claro? Bem como determina que o juiz deve ser competente para julgar, com atribuição legal prévia, isso que é importante, para julgar aquela matéria e a pessoa naquele local. Então uma coisa eu tenho certeza, o juiz tem que estar investido de competência previamente. Está claro? Mas André, quem é juiz? Sei lá, princípio da investidura. A Constituição falou isso, olha, para que haja, não é isso, o empoderamento lá da jurisdição, para que o juiz seja investido de jurisdição, tem que ter um critério específico que é da investidura. E a Constituição falou o seguinte, para a jurisdição ser exercida, é necessário que alguém seja investido na função. Ah, professor, nos Estados Unidos é o seguinte, é lá. Na Inglaterra é assim, no Afeganistão é assim, em Marte é assim. Não estou nem aí. A nossa Constituição, ocorre através de concurso público de provas e títulos. Está claro? Aí você critica, pode, devia ser que nem nos Estados Unidos, devia ser por indicação. Tem certeza? Olha que interessante. Se o Poder Executivo, quem escolhe é a maioria, presidente, governador, prefeito, se o Poder Legislativo, quem escolhe também é a maioria, deputado federal, senador, deputado estadual e vereador, se no Poder Judiciário também fosse a maioria, eu poderia haver uma quebra da democracia. Se a maioria escolhe todos os integrantes dos poderes, quem é que vai defender os interesses das minorias? Por isso que para juiz tem que ser concurso público. E você sabe agora a função principal do Poder Judiciário, é a proteção das minorias. Ah, eu já estou estudando, já me falaram do caráter contramajoritário do judiciário. Perfeito. Poxa, professor, parece que o Poder Judiciário às vezes segue na contramão do que a gente quer. É para isso mesmo. Porque se está seguindo a contramão, não estou dizendo que está seguindo a contramão, estou dizendo que está observando os interesses das minorias. Não estou falando de ministro vagabundo, não, ladrão, é outra história. Ih, o professor está defendendo os ministros supremos. Eu não. E também não estou dizendo que eles são vagabundos também. Tá claro? Estou dizendo que o caráter contramajoritário é a observância das minorias. Por isso que são eleitos, não são eleitos pelo voto. Está claro? Isso é importantíssimo isso.
inclusive já foi objeto de prova, o que seria a democracia, o sistema democrático. Se o sistema democrático seria o governo das maiorias, está errado. Democracia é o governo das maiorias, onde observa-se os interesses das minorias. Senão eu vou dizer para você que o terceiro Reich foi democrático. Hitler tinha 82% de aprovação da população alemã. André, o povo alemão gostava do Hitler e aprovava as atitudes do Hitler? Sim. Então a democracia? Tá maluco, meu irmão? Estou falando, se eu falo isso de forma séria, sou capaz de ser preso. Crime de racismo, artigo 21, 22 da lei de 7716. Então não foi democrático não, por quê? Porque não foram observados os interesses das minorias. Maravilha? Tranquilo? Contudo, essa regra não é absoluta. Tendo algumas exceções, como, por exemplo, a escolha dos ministros supremos ou ingresso nos tribunais pelo 5º Constitucional. Botei aqui, 5º Constitucional. Feitos que independem de concurso público. Então, entenda que, inclusive, já caiu na prova. Quando que o juiz adquire a vitaliciedade? Aí todo mundo falava, adquire-se a vitaliciedade com 2 anos de efetivo exercício. Aí o cara fala, tem exceção? Tem, quando o cara entra no 5º. Quando um advogado, ele entra pelo 5º Constitucional, ele é investido como desembargador e ele adquire a vitaliciedade no segundo que ele pisa lá. Então, nomeação por quê? Assim como nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre Moraes, tá entendendo? Vamos supor que se fosse, como por exemplo, Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli, advogado do PT, vira agora ministro Supremo, pisou, vitaliciedade, com 1,7 segundos ele adquire a vitaliciedade. Está claro? Mas em regra o princípio da investidura é isso. Então nós temos concurso público, exceto para ministro do STJ, ministro Supremo, tal. Uma outra característica é a característica da indelegabilidade. André, qual é a característica da jurisdição? A indelegabilidade. André, o que é o princípio da indelegabilidade? Não pode ser delegado. Não de polícia, né? Não pode atribuir a outros poderes. A atividade jurisdicional não pode ser transferida a outros poderes, podendo somente ser exercida pelo órgão que a Constituição estabeleceu. Então, quem julga presidente da República é o Supremo, quem julga o governador é o Estado, quem julga prefeito é o TJ, TRF, TRE, crimes eleitorais, TRE, crimes federais, juiz federal, não importa. O que importa é que não há delegabilidade. Assim sendo, após o processo ser recebido por um juiz, ele não poderá delegar o julgamento a terceiro ou outro juiz. Não pode haver delegação. Se liga que existem várias exceções, decorrências disso. Como, por exemplo, você fala, professor, significa dizer que o juiz é competente para ouvir testemunha? Sim. Ele pode delegar para um outro juízo que esteja em outra comarca, vírgula, carta precatória, carta rogatória no exterior. Tribunal do júri pode haver o desaforamento. Tem exceções. Exceções não. Mitigações a essa indelegabilidade. Princípio da inevitabilidade. O que é isso? É inevitável. Significa dizer, olha só, as partes ela tem que sujeitar a decisão do juiz. Excelência, não concordo com a sentença, não. O que eu tenho a ver com isso? Significa dizer que a lide, uma vez levada ao judiciário, não poderá as partes impedir a decisão do juiz. Existindo uma decisão, as partes devem cumpri-las, independentemente da satisfação das penas sobre ela. Não me interessa se eles estão satisfeitos com a decisão. Essa decisão tem que ser cumprida. Ordem judicial tem que ser cumprida, independentemente de aceitação das partes. Princípio da inafastabilidade. Inafastabilidade do controle jurisdicional. Olha que interessante. O que é isso, André? Se eu falei que eu estou organizado, que tem um Estado juiz que foi investido de poder pelo povo, significa dizer que qualquer questão, problema que houver na sociedade, essa questão pode ser levada em juízo. Eu estou dizendo da possibilidade de levar em juízo. Não estou dizendo que o juiz sempre vai decidir com mérito. Tanto é que existem causas de resolução sem julgamento de mérito. Existem hipóteses que o juiz, por exemplo, declara prescrição, declara extinta a punibilidade. Ele está resolvendo.
O que é o princípio da inafastabilidade? Princípio de origem constitucional, previsto no artigo 5º, 35, que determina que toda lesão ou ameaça de lesão a um direito seu não poderá ser afastada do conhecimento do Poder Judiciário. Significa dizer, meu amigo, se você tiver um direito seu lesado ou ameaçado, eu não tenho nenhuma dúvida que você pode levar ao Judiciário. Professor, o que vai acontecer no Judiciário? Ah, meu irmão, é outra parada. Entretanto, existe uma exceção, a qual se refere às questões da justiça desportiva, onde há necessidade do esgotamento das vias administrativas desportivas para a lide que seja julgada ao Judiciário. Eu sou flamenguista, tá claro? Então você sabe o seguinte, com relação à Copa do Brasil, se não foi, não vou entrar aqui nessa questão aqui, senão vou ficar chateado contigo e você comigo. O que me importa é o seguinte, que a própria Constituição falou o seguinte, eu tenho que esgotar todas as instâncias da justiça desportiva. Tá claro? Então uma Constituição deu Quem excepcionou isso? A própria Constituição. Então falou, olha, qualquer questão aí você pode levar ao Judiciário. Logo, professor, eu tive problema nas Casas de Bahia, eu sou obrigado a ir no PROCON? Não, vai na Justiça direto. Pode ser que seja interessante ir no PROCON, o problema é teu. Mas se eu não quiser ir no PROCON, posso ir na Justiça? Claro, e na afastabilidade. Está claro? E na Justiça desportiva? Problemas no desporto. Tem que primeiro na Justiça desportiva. Esgotar tudo para depois no Judiciário. Está claro? Maravilha? E até eu botei uma questão para vocês, que é o seguinte, para você ter noção da diferença da inafastabilidade do controle jurisdicional para a reserva de jurisdição. André, qual é a diferença da inafastabilidade do controle jurisdicional para a reserva de jurisdição? Que a inafastabilidade do controle jurisdicional significa dizer que sempre o Poder Judiciário vai dar a última palavra. André, o que você vai me dizer na inafastabilidade do controle jurisdicional? Eu digo o seguinte, cara, que o Flamengo pode entrar com a ação onde ele quiser, você pode ir no PROCON, você pode... Não sei o que você vai fazer. Mas o que importa é o seguinte, eu posso ir lá, protocolar um pedido administrativo nas agências reguladoras, o meu celular eu posso ir na Anatel, na ANAC, na Ancine, na empresa, na Oi, Você faz o que você quiser, meu amigo, mas uma coisa é certa, essa solução, quem vai dar a última palavra, vai ser o Poder Judiciário. É diferente da reserva de jurisdição. A reserva de jurisdição, o Poder Judiciário vai dar a única palavra. Professor, entenda, quem é que pode interceptar um telefone de alguém? Meu irmão, a única pessoa que vai poder decidir é o Poder Judiciário. André, eu posso protocolar um pedido administrativo de interceptação telefônica? Pode, né? Mas o cara nem vai olhar isso. Fala, meu querido, eu não posso falar nada. O PROCON pode falar alguma coisa. Ele vai dar a última palavra ao juiz. E com relação à reserva de jurisdição, ele vai dar a única palavra. Tranquilo? Maravilha? Vamos no intervalinho para não ficar muito longa. Daqui a pouco a gente volta.